Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão criminal desta Câmara no dia de hoje, 17 de novembro, segunda-feira, exatamente às 9 horas da manhã. Estou substituindo eventualmente o desembargador Glauber Rego, presidente da Câmara, e o faço com muita honra. Cumprimento inicialmente o desembargador Ricardo Procópio, Dr. Roberto Guedes, vice-convocado em substituição do desembargador Glauber Rego, bem como o Dr. Ricardo Tinoco, que aqui se faz presente para entregar o coro de julgamento no processo que nós faremos a chamada logo mais. Igualmente, dou boas-vindas e cumprimento do doutor Anaide Pinheiro, representante da terceira Procuradora de Justiça, a quem agradeço desde já por mais esse período conosco. De igual forma, cumprimento todos que estão nos assistindo, em especial os senhores advogados, seja presencialmente ou por videoconferência, e o faço na pessoa do doutor Alan Cleito, primeiro advogado a comparecer a este recinto. Particularizo meus cumprimentos à servidora Raíssa Rego, a nossa redatora judiciária, que no dia de ontem completou mais um aninho de vida. A ela, nosso carinho, nosso respeito e nossa admiração. Saúdo o policial militar, sargento PM Lemos, e a soldado PM FM Viegas, que estão a garantir a nossa segurança. Ordem administrativa, leitura de sonho e aprovação da ata da sessão anterior, eu aprovo, doutor Ricardo Procópio, ata. Presidente. Doutor Roberto Guedes. Aprovado, senhor presidente. Sim, cumprimento do doutor Roberto Guedes, como já disse, que está aqui substituindo o Glauber Rego, né? O Rego não existe mais processo. Expediente, Raíssa Rego. Não há, excelência. Indicações de proposta. Não tenho. Desembargador Ricardo Procópio. Pois não, presidente. Saúdo Vossa Excelência e saúdo também, de maneira muito especial, os colegas que aqui se encontram, o Dr. Roberto Guedes, substituindo o desembargador Glauber, e em especial cumprimento também ao estimadíssimo colega e amigo Dr. Ricardo Tinoco, registrando, presidente, que somos os três da mesma turma de concurso, de modo que é uma alegria singular para mim poder participar dessa sessão com esses colegas que são queridos e que, sobretudo, engrandecem a magistratura. Com certeza. Saudações à doutora Naide, procuradora, advogados presentes e aos serventuários. Que tenhamos uma excelente sessão. Com certeza, me somo aos cumprimentos ao doutor Ricardo Tinoco. Doutor Roberto Guedes, com a palavra. Carinhosa do colega desembargador Ricardo Procópio, e me associo aqui ao aniversariante de ontem, Larissa. Deus a abençoe com muitos anos de vida. Só isso, senhor presidente. Só que fez a festa e não convidou ninguém. Doutor Ricardo Tinoco, com a palavra. E, de fato, ter essa oportunidade, que não é tão comum, só engrandece o nosso histórico. Também aproveitar o ensejo para cumprimentar a Raíssa, aqui a redatora, e também endereçar iguais cumprimentos à doutora Naide, querida procuradora de Justiça, a quem também devoto uma grande estima. A conheço desde o período dos bancos da universidade, no curso de mestrado em Direito do PPGD, todos os demais servidores, policiais, doutor Alan, e dizer que estou aqui para integrar com muita satisfação, ainda que para jogar um só processo, essa Câmara Criminal. Muito obrigado. Se me permite, Pois não, excelência. A sessão não está tão inflada, eu não podia deixar de fazer o registro também, de fazer coro com Vossa Excelência, sobre o evento auspicioso, que é o aniversário de doutora Raíssa, que está aqui conosco constantemente e com a sua competência
faz com que as sessões transcorram na mais perfeita normalidade, sem que se perceba, né? Mas há uma ação por trás de tudo isso. Eu tenho um carinho especial por ela, porque a conheço desde que ela era assessora do gabinete do desembargador Glauber, onde algumas vezes eu substituí e pude testar a lhaneza de trato, a forma amena de se relacionar com os colegas, com o magistrado e, sobretudo, a competência. Meus parabéns, ela merece tudo de bom. Com certeza. Doutora Naide Pinheiro, a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer por esse período, pela acolhida de sempre, pelo trato respeitoso que sempre tem com o Ministério Público, e cumprimentar especialmente o Dr. Roberto Guedes e meu querido professor Ricardo Tinoco, eterno professor, e dar um abraço especial aqui na nossa querida doutora Raíssa, competente e que nos acolhe com muita doçura e muito respeito aqui nessa bancada. Um bom dia de trabalho a todos e um abençoado dia e boa semana. Conferência e leitura de acordo, eu não tenho, desembargador Ricardo Procópio. Também não, presidente. Doutor Roberto Guedes. Passamos os julgamentos dos feitos constantes em pauta. O primeiro deles é o habeas corpus número 081963965-2025, impetrante doutor Alan Cleito Pereira de Almeida, paciente José Madison Montes da Silva. O quórum será feito através do doutor desembargador Ricardo Procópio, doutor Roberto Guedes, doutor Ricardo Tinoco. E assim sendo, eu passo a presidência do trabalho ao desembargador Ricardo Procópio. Pois não, presidente. Agradeço e é com muita honra que assumo a presidência do trabalho. O processo já foi apregoado por Vossa Excelência. É o HC 0819-639, dígito 65, de 2025, da minha relatoria, impetrante Dr. Alan Cleiton. Paciente José Madison Ponte da Silva. Doutor Alan, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado, Excelência, a quem eu quero inicialmente cumprimentar, doutor e digníssimo desembargador Ricardo Procópio, doutor e digníssimo doutor Ricardo Tinoco, doutor e digníssimo doutor Roberto Guedes, ilustríssimo desembargador Francisco Saraiva Sobrinho, também recebo o nosso abraço especial. Doutora Naide, que nas palavras do professor Pontes de Miranda, presenteia o mundo jurídico com luzes para julgamentos. Senhoras serventuárias, senhores serventuários, policiais que aqui estão. Doutor desembargador Ricardo Procópio, eu vou usar 30 segundos do nosso tempo para fazer um pedido especial a Vossa Excelência. E é um pedido que não está vinculado a esse caso, tá? É o habeas corpus 0800-468-24-2025, cuja paciente é Ana Clara Cruz. Essa senhora é cliente do nosso escritório e o habeas corpus dela estava incluído na pauta desde a semana passada. Mas teve um despacho de Dr. Roberto Guedes afirmando uma prevenção de Vossa Excelência. No entanto, não existe essa prevenção. Tá? O recurso de apelação que foi mencionado no despacho não tem qualquer vínculo com habeas corpus. Então, como se trata de uma mãe de 2 crianças menores de 12 anos, eu peço a Vossa Excelência uma atenção especial a essa situação e, se possível, que o caso venha a julgamento no dia de hoje, se possível. Muito bem, Excelências. Chegando ao habeas corpus de hoje, nós gostaríamos de lembrar um pouquinho de Gandhi, que dizia o seguinte: se ages contra a justiça e eu permito que assim o faças, então a injustiça é minha. Vejam, Excelências, o jurista, ele não pode permitir que a injustiça aconteça. Esse é um ponto primordial, é um ponto de partida primordial. É a premissa básica do jurista.
E nós temos aqui, excelências, muito objetivamente, o nosso trabalho partindo de um entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. E eu cito a vossas excelências. É o entendimento que foi esposado no HC 752056 de Goiás. E esse entendimento vigora no STJ desde 2022. Por que nós trazemos essa base para o habeas corpus de hoje? Porque existe semelhança entre os dois casos. São casos idênticos. E, na ocasião, ainda em 2022, o STJ decidiu da seguinte forma: tráfico de drogas, prisão preventiva, ausência de fundamento para custódia cautelar, quantidade de drogas, elementar do tipo penal imputado. E disse a Egrégia Corte da Cidadania: a prisão preventiva baseada tão somente na quantidade de droga apreendida, entre parênteses, 311 quilos de cocaína, elementar do tipo penal, não é suficiente para ensejar a segregação cautelar, se não houve a demonstração de forma objetiva de que o paciente primário se dedique à prática criminosa. Esse é o entendimento do STJ desde 2022. Contudo, o douto magistrado, ao decretar a prisão preventiva do paciente, valeu-se unicamente do argumento de que existia gravidade na conduta que foi motivada, que foi praticada, que foi trazida no auto de prisão em flagrante, em razão somente da quantidade de drogas. Excelências, não precisa de muito esforço, não precisa de muita argumentação jurídica para nós entendermos o que o STJ tem orientado. É necessário que se diga que existe gravidade da conduta, é necessário que se demonstre que o réu, não sendo primário, que ele apresente risco à ordem pública, que seja possível a reiteração da conduta criminosa. O que, no entanto, não acontece na presente situação. O réu é primário e não foram demonstradas circunstâncias de que esse cidadão se dedica à atividade criminosa. Muito pelo contrário, excelências. O que aconteceu foi uma operação policial que, pasmem, não durou 24 horas. A Polícia Civil recebeu a informação de uma suspeita de recebimento de drogas, junto com a Receita Federal, se dirigiu ao local onde esse material entorpecente teria aportado e conseguiu prender um rapaz que, no segundo dia, foi receber entorpecentes. Depois da prisão desse rapaz, e eu preciso dizer a vossas excelências, houve sim uma apreensão de grande quantidade de drogas. Depois da prisão desse primeiro rapaz, a polícia se dirigiu a um endereço na cidade de Parnamirim, onde o paciente foi preso, juntamente com seu Manel Pedro, que é um senhor de mais de 60 anos de idade. José Matos e Manuel Pedro estavam em um imóvel onde a polícia encontrou uma quantidade realmente grande de drogas. Além dessa questão da jurisprudência do STJ, nós temos uma particularidade neste caso. No curso desse habeas corpus, doutor desembargador Ricardo, a defesa de seu Manel Pedro pediu ao juiz Acó a revogação da prisão dele. E o Ministério Público, com muita consciência, com muita tranquilidade, aportou aos autos parecer favorável à revogação da prisão do senhor Manel Pedro. Ao observarmos isso, nós juntamos um pedido de revogação em favor de José Matos, porque a situação de José Matos é idêntica à situação de seu Manel Pedro. Os dois foram presos nas mesmas circunstâncias e os fatos que motivaram as duas prisões são idênticos. No entanto,
o magistrado de primeiro grau somente revogou a prisão de seu Manel Pedro e tentou fazer uma diferenciação em relação à situação do paciente que aqui está sob julgamento. Contudo, doutos desembargadores, essa diferenciação não está associada aos fatos que estão postos no caso penal. A única diferença, excelências, que nós reconhecemos e que é verdadeira é em relação à idade, porque o senhor Manuel Pedro... 2 minutos. Perfeitamente, excelência. O senhor Manuel Pedro ele tem realmente mais de 60 anos e o nosso cliente tem somente 19 anos. Essa é a única diferença. Mas ambos foram presos porque estavam em uma casa onde a polícia achou uma grande quantidade de entorpecentes. Essa é a realidade que motivou as duas prisões. Então, excelências, se nós temos duas pessoas que foram presas por causa dos mesmos fatos, que foram presas em circunstâncias idênticas, como explicar a revogação da prisão de uma dessas pessoas e a manutenção da prisão da outra pessoa? Isso viola o princípio da igualdade que é garantido pela Constituição Federal. Não faz a realização de justiça. E é estranho, doutor desembargador Ricardo, até para esse advogado explicar à família de José Matos. A família me perguntou e eu não soube explicar. Doutor, por que soltou Manuel Pedro e por que não soltou José Matos? E eu disse, eu não sei explicar. Eu não sei explicar por que soltou seu Manuel Pedro, porque não soltou José Matos. Mas vossas excelências têm muito mais propriedade do que esse simples advogado para fazer essa explicação à família de José Matos. E eu peço que na avaliação deste caso, vossas excelências, como de hábito, expliquem por que José Matos deve permanecer preso, ou então que vossas excelências concedam a ordem como medida de garantir isonomia entre dois cidadãos deste país e, desta forma, realizar justiça. Muito obrigado. Muito bem, doutor Alain, saúdo Vossa Excelência e cumprimento pela bem articulada sustentação que acabou de fazer da tribuna. De minha parte, algumas considerações a fazer. É fato que o Superior Tribunal de Justiça já assentou em algumas oportunidades que, isoladamente, a quantidade de droga não é suficiente, não é motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva ou para a sua manutenção. Não tomo isso como argumento de autoridade, embora concorde com algum temperamento. A quantidade da droga, em se referindo a individualidades, pode sim não ser um fator determinante. Eu tenho por hábito no meu gabinete ter cuidado com o emprego da terminologia. Quando vem alguma minuta dizendo a quantidade não é expressiva, e eu volto e digo a quantidade é expressiva, desde que passe de algum patamar. É expressiva, embora isoladamente não constitua motivo para decretar a prisão preventiva, desde que eu tenha elementos suficientes nesse rito estreito do habeas corpus para aferir que não há como associar a perigosidade, a quantidade de droga com a perigosidade do agente. No caso concreto, o que nós temos é fruto de uma ação conjunta da Polícia Civil com a Receita Federal, que deflagrou uma operação chamada Duplo Impacto, após detectar movimentação suspeita de entorpecentes em transportadoras localizadas entre Natal e Parnamirim. Foram apreendidos 13 tonéis grandes e 5 tonéis médios com o entorpecente cannabis sativa lineu, conhecido vulgarmente por maconha. Foram encontrados também apetrechos comuns à mercancia dessa droga, ou seja, apetrechos comuns ao tráfico, previsto no artigo 33
da Lei 11.343. O que assusta não é só a quantidade, é essa quantidade no âmbito de operações que envolvem uma transportadora com uso de veículos de grande porte, depósitos subterrâneos e transporte interestadual de cargas simuladas como sendo impermeabilizantes. Então, o que é que eu tenho a pontuar? Essa quantidade de droga de si, a mim, configura sim indício, pelo menos, e um indício veemente de periculosidade do agente, uma vez que é uma quantidade que denota um potencial enorme de difusão de droga. E, portanto, do ponto de vista social, há sim uma necessidade de resguardar a sociedade desse potencial que reputo enorme, como disse. Mas não é só isso. O contexto em que se encontrou, em que foi apreendida essa droga, impõe uma atitude estatal para estancar essa atividade, porque ninguém sabe dos outros desdobramentos, mas com os elementos que se tem, encontro a convicção suficiente para entender que sim, a ordem pública está comprometida. Eu não tenho elementos suficientes nessa via estreita com a cognição rarefeita que se desenvolve no habeas corpus, com a limitação probatória que se tem no rito do habeas corpus, eu não tenho elementos para fazer a extensão da soltura, da decisão de primeiro grau que soltou, que concedeu, para usar uma expressão apropriada, tecnicamente falando, que concedeu a liberdade provisória a um dos outros envolvidos nessa operação, um dos outros corréus com relação ao paciente. Com relação ao paciente, o que eu tenho são esses dados e, portanto, entendo que não há falar simplesmente em quantitativo da droga. Há uma quantidade de droga, sim, exorbitante. São 13 tonéis grandes de maconha. Não vou nem para os médios. Já dá a ideia do que é essa quantidade de droga. Mas não é só a quantidade, é a quantidade e todo o contexto em que foi apreendida essa droga. Portanto, senhores julgadores, com esses argumentos, eu estou votando pela denegação da ordem. É o meu voto e eu colho o voto do desembargador Ricardo Tinoco. Presidente e relator, desembargador Ricardo Procópio, eu ouvi atentamente as razões com as quais Vossa Excelência bem pontuou a fundamentação que secunda o entendimento a propósito da pretensão estampada no remédio heróico, né, no habeas corpus. Assim como estive atento àquilo que da tribuna todos nós ouvimos enquanto fundamentação para a pretensão liberatória propugnada pelo advogado que postula em nome do paciente. Eu ontem me detive na leitura do voto de Vossa Excelência e me chamou muita atenção o fato de que nós não estamos a tratar na espécie de apenas uma quantidade grande, não é? Daquilo que no senso comum nós diríamos uma grande quantidade de droga apreendida. Como Vossa Excelência apontou muito bem, com toda clareza e propriedade, estamos a falar de uma quantidade exorbitante. Alguém poderia fazer a seguinte ponderação: qual o critério que o juízo possui para fazer a distinção entre o que é uma quantidade grande apreendida e o que ele tipificaria ou qualificaria como uma quantidade exorbitante? Claro, nós não temos critérios objetivos para isso, mas nós temos, dentro do contexto,
e é por isso que é preciso, eu pelo menos penso, em sede de processo penal, começarmos a pousar o nosso olhar para o que a interpretação pragmática, ou seja, aquilo que acontece no mundo, na realidade que nos circunda, nos informa, porque é isso que vai dizer o que é, onde se situa a diferença entre uma grande quantidade de droga e uma quantidade exorbitante. Esse contexto precisa ser ressaltado. Então, quando se deu a apreensão, com a utilização de utensílios, com a utilização, inclusive, de transporte, com indicativos de um alto nível de repercussão social, não simplesmente da venda, do mercadejo, da prática de mercancia, mas talvez de algo que pudesse propagar um efeito sociológico muito mais grave. Isso já é o suficiente para entendermos que essa quantidade não é simplesmente uma grande quantidade, mas uma quantidade que salta aos olhos, ou seja, aquela que realmente denota um comprometimento de outros valores, que podem, inclusive, gerar a possibilidade de se capitular a prática delitiva não só no 33, né? Isso aí é óbvio que nós não temos cognição suficiente para, na via estreita do HC, concluirmos se existe ou não existe. Mas poderá, no momento subsequente, levar, por exemplo, à compreensão de que a capitulação pode ser outra, por exemplo. Pode-se pensar até na eventual presença de elementos do tipo de uma associação criminosa ou mesmo da estruturação com hierarquia de funções, a ponto de se pensar na eventual existência de organização criminosa. Então, e aí, saindo um pouco da parte fática e ingressando no debate processual propriamente dito, o habeas corpus não nos confere condições de nos imiscuirmos numa discussão exauriente a respeito de provas, né? O que temos são essas informações e temos, sim, a missão de resguardar nesta sede a ordem pública, enquanto fundamento normativo para o decreto da prisão preventiva. Então, eu penso que, sem condições de se realizar uma cognição profunda, exauriente, tanto em sentido vertical, como do ponto de vista da sua plenitude em sentido horizontal, já que o HC nos limita cognitivamente, sabendo que a quantidade é exorbitante, porque ela pode gerar outros efeitos, como eu disse, percebidos por um olhar sobre o contexto em que se deu a apreensão, mas o fato de que, ainda que essa quantidade aqui referenciada pudesse consistir na elementar, e aí já me reportando aquilo que da tribuna eu ouvi, porque penso que quando se decide deve-se prestar a devida deferência àquilo que se diz da parte de quem postula, ainda que se trate de um elementar do tipo, é claro que essa elementar também tem que ser interpretada dentro dessa perspectiva mais ampla, que engloba todos esses aspectos tão bem enaltecidos, dos quais eu estou apenas me utilizando, pedindo autorização para usar, já constantes no voto do relator. Eu penso que, de fato, não há subsídios para se conceder a ordem propugnada. Concluo dizendo apenas o seguinte, em arremate, senhor presidente e doutor Roberto Guedes, não é possível trazer à baila a condição subjetiva do outro custodiado, que terminou sendo liberado por decisão monocrática do primeiro grau. Primeiro porque Vossa Excelência não fala em nome dele, né? Faltaria capacidade postulatória nesse HC para propugnar essa pretensão liberatória. Segundo, porque pensar num tratamento fundado na isonomia importaria que nós tivéssemos informações reais a respeito dessas situações de similaridade ou de igualdade que Vossa Excelência trouxe. Eu quero crer que tratar desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades, é missão nossa, sim. E penso que o juiz de primeiro grau assim o fez, quando liberou um e manteve a custódia, a prisão do outro. Porque certamente divisou essas diferenças entre as condutas. Coisa que nós aqui, em segundo grau, não temos condição de, pelo menos no momento, divisar. Reitero, falta-nos a condição cognitiva
de fazer esse distinguishing, essa distinção, essa diferença entre o comportamento de um em relação ao comportamento do outro. Portanto, sem mais delongas, eu quero aqui enaltecer o valor do voto lançado pelo desembargador Ricardo Procópio e acompanhá-lo na integralidade, negando a ordem postulada. É como voto. Pois não, doutor Ricardo, só pontuar uma questão. Além de tudo que Vossa Excelência dissecou, haveria uma indevida ampliação do polo ativo da ação constitucional, que é incabível. Essa questão da isonomia reflexa da decisão monocrática de primeiro grau só pode ser postulada lá. Desembargador doutor Roberto Guedes. Como vota? Não, depois da aula aqui de vocês dois, só me resta acompanhar, Excelência. Proclamo o resultado. A Câmara, à unanimidade, conheceu e concedeu e denegou a ordem nos termos do voto do relator e, com muita alegria, devolvo a presidência ao decano. Senhor presidente, só para falar com relação ao número 12 que foi colocado aí, o nosso despacho foi no sentido de prevenção, porque existe um processo conexo com a operação Território Seguro. Daí porque houve esse caminhamento do HC para a relatoria do desembargador Ricardo Procópio. E eu tomarei as providências logo que sair daqui. Prometo que serei breve. Eu quero crer, presidente, que encerra minha participação, né? Já que o outro não será pautado, eu peço licença para me retirar e dizer que sempre estarei disponível para atender ao vosso convite e ao convite também do desembargador Ricardo. Eu agradeço a presteza de Vossa Excelência, sempre aqui conosco, viu? E desde logo está liberado. Desliga o microfone. Então, o 2 não mesa. Larissa, você orienta o oficial. Bom, dando seguimento aos trabalhos, nós temos os processos número 2 ao 28. Eu estou observando aqui que todos já foram votados. Só lembrando que nesse primeiro, acho que falta algum dos senhores lançar o voto. Do Ricardo, né? Então, 2 ao 28 estão todos votados, inclusive a unanimidade. Eu mantenho o voto, desembargador Ricardo Procópio. Eu mantenho todos os votos que lancei no sistema, presidente. Pois não, doutor Roberto Guedes. Bom, então, assim sendo, está esgotada o julgamento jurisdicional. Voltamos à ordem administrativa. Não há pedido de sustentação de parecer oral. Doutora Naide, não há nenhum. Nós estamos ainda na pauta de julgamento virtual, já estamos com 144, não é isso, amiga? Vai encerrar hoje à noite. E a nossa próxima sessão ocorrerá exatamente também na segunda-feira, dia 24 de novembro, às 9 horas. Ok? Próxima segunda. Segunda, né? Segunda e segunda. Mais 2 segundas, né? Com retorno de Glauber, eu acho. Sim, peraí. Hoje é dia 17, né? Então 24. Segunda-feira. Segunda. Aí dia 2 de dezembro, terça. Ok. Aí depois de dia 2 temos mais quantas sessões? Aí volta para quinta? 2. Aí deve ser mais 2. Ok. Tá bom? Feliz ano novo. Então agradecemos a todos, né? Agradecemos a Deus por esse momento de tranquilidade. E doutora Naide vai permanecer na próxima sessão? Vai tirar férias, então agradecemos por demais a presença sempre brilhante de Vossa Excelência, sempre iluminando os nossos trabalhos e que usufrua bem suas férias. Então, assim. É verdade. Doutor Roberto Guedes.
Na próxima semana também. Então agradecemos a Deus, em nome de Deus, eu dou por encerrada a presente sessão.